Olá, queridos amigos, aqui estamos nós. Hoje nós vamos concluir o capítulo 11, né? E esse capítulo assim que está trazendo experiências assim bem diferentes para nós nesses casos que nós estamos conhecendo, esses amigos, né, que estão próximo ao momento da desencarnação, né? E nós ficamos aí conhecendo alguns que a Márcia vai recordar para nós o último programa, né, que nós tivemos, o que nós vimos lá para aqueles que não participaram e aqueles que não se lembram, né? Às vezes é muito bom a gente fazer essa recordação, que nós mesmos, às vezes, perdemos algum detalhe, né? E nessa retrospectiva a gente relembra, não é isso, Márcia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, queridos? Que bom estarmos aqui, né, mais uma vez, né, aqui estudando essas obras de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos no capítulo 11, né, amigos, né, amigos queridos. Agora até esqueci direito o nome do capítulo, mas Novos amigos, amigos novos. amigos novos. Então, nós vimos que nas partes anteriores nós já conhecemos o Dimas, já conhecemos o Fábio e a Dona Albina, não é isso? Uhum. 3 companheiros. Nós sabemos que são 5. Os 2 primeiros, né, o Dimas e o Fábio, provavelmente pessoas mais ligadas ao espiritismo ou de alguma desses tipos de credo. A Dona Albina, protestante, mas uma fervorosa trabalhadora na educação infantil. Então, cada um com as suas questões físicas, já em momentos já se preparando para desencarnar. A intenção de Jerônimo é levá-los todos durante a noite até a casa transitória, quando estiverem dormindo, para que eles possam já começar a se acostumar com a situação do desligamento do corpo físico. Mas nós soubemos no finalzinho da segunda parte que a Dona Albina conseguiu receber uma moratória, vamos dizer, de permanecer mais alguns mesezinhos na Terra por questões para resolver questões familiares, que é o que nos diz o capítulo. Então, não vamos ver agora, vamos acabar conhecendo os 2 últimos para ver quem são eles, tá bom? Então vamos nós, né, Thelma? Vamos nós. Então, a gente vai dar continuidade agora na parte 3, como dissemos, a última parte, e é onde continua aí esses amigos novos chegando aí ao nosso conhecimento, né? Então, o André está narrando para nós que a maioria dos leitos, a gente lembra que ele se referiu ali ao hospital, naquelas Eles chegam no enfermarias. hospital, né? Thelma, né? Agora eles chegam num hospital, é onde E eles vão agora encontrar esse quarto companheiro, né? tinha uma grande movimentação, né? Que ele fala ali no último slide do da live anterior, né, onde ele fala sobre isso. Então, ele está fazendo a observação dele, dizendo que a maioria dos leitos ocupados mostrava o doente, as entidades espirituais que o odiavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Isso é muito interessante, né? Porque nesse momento, quando a gente falou ali dos liames que ficam mais frágeis, mais dando essa elasticidade aí, mais afrouxados, né? A palavra certa é essa. Ele também aproxima do doente as entidades que estão ali querendo ajudar, como também os obsessores, né? Que estão ali naquela perseguição acirrada. Então ele diz que desdobrava-se então as mais diferentes cenas ali em torno daqueles companheiros. E prevenindo talvez mais a ele do que aos demais companheiros, o Jerônimo recomenda: não dispersem a atenção, quer dizer, mantenha o espírito, né, de oração, o sentimento ligado às coisas espirituais, para que não fosse invadido certamente por essas sintonias, né? E também para Então, atenção no qual era o foco deles, qual era era o chegar foco? ao leito que eles tinham que chegar. Isso, a tarefa que eles estavam ali, né, Uhum. que foram escolhidos para fazer. Então, decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, um rosto profusamente enrugado, os cabelos brancos,
e cuja cabeleira vigiava excelente companheiro espiritual. E aí Jerônimo apresenta esse companheiro e tratava-se de irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Mas interessante que ele vai falar que ele não sabia, o senhor não tinha conhecimento disso. Né? Esse companheiro devia ser um daqueles espíritos que nos acompanham durante a vida. Olha aí, o exemplo disso, né? Então, era o Bonifácio. E aí ele vai falar mais sobre isso. Mas é interessante a gente comentar aqui, não sei se o Márcio quer falar alguma coisa sobre isso. Não, era só mesmo essa observação inicial, né? Dependendo das nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós vamos ver a companhia espiritual de cada um, não é? Exatamente. Então, como ele diz, uns de caráter de assistência, de defensiva, quer dizer, defendendo, mas outros em acerrada perseguição. Então, cada um de nós tem junto de si aqueles que nós elegemos angariar em função daquilo dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Então, é isso que a gente vê no hospital na hora ali de leitos de vários doentes, né? É isso aí. Aquilo que nós praticamos durante a vida repercute muito intensamente nesse momento, né? Que é o momento da desencarnação. Exatamente. Então, vamos saber mais um pouquinho, né? Então, o Jerônimo vai explicar para o André, né? Aqui nós temos nosso velho Cavalcante, que é o quarto, o doente, né? O quarto amigo, né? Que nós estamos conhecendo. Então, ele diz que ele é virtuoso, católico romano, olha só, um católico, espírito abnegado, valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio também de nossa colônia, há mais de 70 anos, e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Olha aí, a exemplo da Dona Albina, mais um aqui de outra vertente religiosa. Então, como o nosso amigo que já desencarnou, nosso amigo Gerson Monteiro falava, né? Vão receber em outro guichê, né? Então, ele continua aqui dizendo: sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela, quer dizer, a família não estava presente, em virtude das suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Findo o ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando: a intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: vamos assisti-lo no instante oportuno. Então, pelo que nós entendemos aqui, ele ainda vai passar por de repente, uma cirurgia. Então, diante dessa situação de renúncia, de desapego aos bens materiais, ele foi abandonado. Veja só que interessante. Pela família, por todos ali, né? Pela família. É muito triste. Ele está ali, vamos dizer assim, num hospital público, sendo bem tratado, mas abandonado pela família, né? E é muito triste mesmo. Então, a gente vê dentro da vida, né, que muitos companheiros são abandonados porque não são entendidos, né? Então, é tido até como problema mental, né? Situações assim, onde difíceis de convivência com os entes queridos por falta de compreender, o próprio respeito, né, à crença do outro, às ideias do outro, que nós não devemos violentar, né? Então, ele não era compreendido. Então, estava solitário. Aí a gente fica pensando assim, como você lembrou aí, né? No hospital público. Então, quando a gente visita esses ambientes, a gente vê inúmeras pessoas ali abandonadas, né? Abandonadas pela família, abandonadas no momento mais importante da nossa vida física, que é o desligamento da nossa matéria, né? Então,
é um momento onde todos nós queríamos, né, a companhia dos nossos entes queridos, mas a gente vê aos montes nesses ambientes, não só neles, como nos asilos, como, né, mas principalmente no hospital, no leito de dor, né? Mas é importante a gente ver como o André fala aqui, né? Aliás, fala o Jerônimo, mas não se acha desamparado pela misericórdia divina. Então estava ali o Bonifácio ao lado dele, cuidando dele, né, de amigo espiritual, e aí é isso. Então. E aí, obedecendo-lhe as recomendações, o André faz as aplicações magnéticas e se deteve aí, em particular, sobre o aparelho digestivo, da glândula parótida ao reto, observando, além da ulceração do adenal, a inflamação adiantada do apêndice quase a romper-se. E ele diz que notou que o Cavalcante era absolutamente alheio a toda a influenciação deles, a presença deles ali, né? Diferentemente de Dimas. Vocês lembram que Dimas, quando o André surge ali naquele ambiente, ele logo percebe, né? O seu Cavalcante não. Então, ele estava totalmente alheio ao que acontecia no plano invisível. Então, ele não percebia a presença deles ali, e André verifica que ele, apesar das elevadas condições morais, das qualidades morais que ele já tinha adquirido, que lhes exornava o caráter, quer dizer, que dava a ele uma postura moral gratificante, ele não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Quer dizer, ele não compreendia a imortalidade, sobre a imortalidade da alma, sobre a questão, as questões básicas, né, que envolvem a questão da vida futura. E aí ele diz que dos quadros que eles haviam observado naquele dia, quer dizer, todos os casos que ele tinha observado, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente, perturbado ali do próprio hospital, né? O operando, ele ia passar por aquela cirurgia, não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Então, Márcio, o que me chama a atenção aqui é que todo esse conhecimento que os outros apresentaram ali, de que o momento era um momento difícil, mas eles tinham a fé em algo, né? Você vê a dona Albina, ela pega a Bíblia, né? Apesar de ser dedicado ao bem, mas ele não tinha o hábito, o costume desse intercâmbio com o plano espiritual, de orações, né? Ele se dedicava a tudo, mas ele assim, ele não era, ele não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Então, talvez fosse uma pessoa mais ligada às questões materiais do dia a dia, das ajudas, mas não nessa percepção desse intercâmbio ou de orações, que seja, né, com o mundo espiritual. Então, ele fala que era o caso mais triste, porque talvez fosse aquele que menos compreendia a sua situação e, além disso, a continuidade da existência, né? Mas eu acredito que o que fazia essa sintonia com o mundo espiritual e que traz essa proteção, além do espírito que o acompanhava, justamente esse desprendimento das coisas materiais. Né? E a ajuda, que ele fala ali, né, que ele, no outro slide, que ele ajudava bem. Né? Então, embora ele não seja adepto da oração, dessa comunhão contínua, constante, ele tinha o desapego, né? Isso não deixa ele sem o respaldo espiritual, né? Então, ele explica, né, o Bonifácio, tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, quer dizer, ali o hospital, muitos deles conseguem acesso a si mesmo e vão incomodá-lo. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Ele tem essa sensibilidade, essa percepção. Isso.
E, muito embora o abandono a que foi votado, né, tem o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Então, aqui também, esse estado emocional dele, pela falta de assistência, pela falta da própria presença dos filhos, dos companheiros que ele tem no seu coração, fazia com que ele tivesse ali essas emoções, né, um pouco perturbadoras naquele momento. Então, por isso, Bonifácio não tinha essa dificuldade. Ele fala aqui que ele ainda era muito ligado, apesar desse abandono, ele ainda era muito ligado É, àqueles que ele amava. Então, ele está muito preso ainda nas questões terrenas, né? E mais ainda essa influência daqueles desencarnados parentes que ainda o perseguem também, né? aí a gente vê, né, Márcia, o afeto, o carinho, como ele faz falta àqueles que convivem conosco, né? Porque, de certa forma, nesse momento, isso se torna muito importante para ele. Quem é que gosta de ser, quem se sente bem em ser desprezado, né? Em não ser reconhecido? Então, nesse momento, ele se torna frágil por causa desses sentimentos, né? Essa emoção, apesar desse desprendimento dele, essa emoção tem ele ali muito preso, né, a esses companheiros. Tanto encarnados quanto Quanto desencarnados. Então, ele fala que o desencarnados. pobrezinho não se preparou para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Então, quer dizer, apesar de ser desligado das questões materiais, mas ele ainda é muito apegado às pessoas. E isso é uma lição para nós, porque nós Não somos é? sempre também muito apegados aos nossos parentes, aos nossos amores, e isso faz com que a gente sofra muito nesse momento de que a gente tem que se desapegar, porque nós vamos estar continuando a vida em outro plano, né? Mas Isso mesmo. é difícil, mas É enfim. difícil. Então, o Jerônimo concorda, né, e com o que Bonifácio está colocando, e diz para ele que entendemos a luta, a deficiência da educação, de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma, em circunstâncias como essa. Conservarmos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo, pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quer dizer, ele tem alguns Tem méritos, né? méritos, né? Por isso ele está recebendo todo esse amparo, mas ele está com os sentimentos abalados, os desequilíbrios da alma, pelas emoções que ele traz por causa dessa rejeição da família, né? Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Defrontávamos louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Vamos ler o outro para a gente entender melhor? Uhum. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente, reconhecia-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, o Isso. dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um, com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das omissões do bem, preparam-lhe a alma para esta hora. Bom, a gente saiu lá do Cavalcante, né? Ele está naquele quadro de, digamos assim, uma perturbação devido às emoções que ele traz, e agora eles vão
em busca da última companheira que eles vão acompanhar, que é a Adelaide, né? E que nós sabemos que foi, nesse momento, a desencarnação que nós conhecemos como Aura Celeste, que também foi uma espírita, um expoente, né? E que se dedicava muito aos enfermos, às crianças. Né? Então, é dessa figura que o Dr. Bezerra está cuidando da desencarnação. Isso mesmo. Então, agora nós vamos passar a perceber melhor, a fazer parte, né? Estão compartilhando conosco esse momento especial da nossa querida Adelaide, que é uma devotada trabalhadora do bem, né? No nosso campo de trabalho. Então, vamos prosseguir aqui, né? Então, ele diz que ele mesmo tomou a dianteira, conduzindo, quer dizer, o doutor Bezerra, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando a dona Adelaide. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra, né, doutor Bezerra, contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres, quer dizer, de Jesus. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após fixar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Então a gente vê aqui, Márcia, que embora essa seja uma trabalhadora do Cristo, ela também não percebe a equipe, né, dos amigos espirituais, assim como alguns dos nossos companheiros. Mas percebe o doutor Bezerra. Percebe o doutor Bezerra, que deve ter estado durante toda a sua encarnação ao lado dele, né? E aí a gente vê quanto vale nós termos os nossos amigos espirituais, né? Como cada um de nós temos os nossos, e a gente se recorrer a eles, né? Nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dificuldade, porque esses amigos, conforme você mesmo falou aí dessas conversas nossas, que nós atraímos as companhias espirituais, né? Então, ela atraiu o doutor Bezerra para junto dela, olha só. Exatamente. Né? E ele fala aqui, né? Que ela entra em oração. E aí, da sua mente equilibrada, diferentemente do Cavalcante, emanavam raios brilhantes dela mesma. Era uma pessoa, a Aura Celeste foi tão, a dona Adelaide, tão dedicada ao bem, uma médium incrível. Uma trabalhadora, né? Uma atuante. Então, não nos enxergou ao seu lado, mas enxergava o doutor Bezerra, a quem se unia por sublimes cadeias do coração, quer dizer, de afeto do coração. Quem olha, gente, a gente ter essa ligação com o doutor Bezerra, o que mais que a gente poderia querer? Nesse momento tão especial, tão diferente, né? Tão necessário, nós termos doutor Bezerra nos dando esse amparo, né? É tudo que nós gostaríamos, mas nós temos que ter um caminho aí reto, né? Seguindo através das nossas convicções, dos nossos valores, para poder traçar, né? Ter essa construção de almas aí, essa união de almas. E aí, doutor Bezerra sauda a dona Adelaide, afável, bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Quer dizer, ela, através dessa mente equilibrada, ela atrai o doutor Bezerra ali para aquele momento especial. E aí ele diz, sei que é o termo... Ela diz, sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom comovedor, e estou pronta. Desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor que me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador.
todavia, e não pôde continuar, porque a emoção era profunda e estrangulava-lhe a voz, e logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe. Doutor Bezerra fala: ó, Adelaide, compreendo seu devotamento materno a essa obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada. E Jesus, médico divino de nossas almas, autorizou o seu repouso. Confie a ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide, então, pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-lhe confortada, e após breve pausa, doutor Bezerra ainda vai prosseguir. Mas ela estava achando que não estava na hora dela, porque assim, quando se tem uma obra que ela cuidava, né, de órfãos e tudo, você deve ficar muito com a preocupação, gente, quem vai tocar isso? E a continuidade desta obra? Então, de já deixar tudo ali. Então, o doutor Bezerra está falando para ela: confia em Jesus, porque ele, as pessoas certas estarão aqui para dar continuidade à sua obra, né? Isso é muito importante, né? Porque ninguém é insubstituível, né? Exatamente. E tudo que a gente tem à frente como tarefa, outros chegarão para fazer, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento de desprendimento nesse momento, né? Porque e ele fala que você está muito cansada, muito cansada. É verdade. Então, ela, depois dessa compreensão, ela vai certamente se sentir mais pronta, porque ela disse que estava pronta, né? Mas ela ainda trazia essa preocupação normal que todos nós devemos sentir, né? Esse momento especial que nós temos um dia que vivê-lo, né? E aí, doutor Bezerra prossegue, né? Doutor Bezerra vai continuar aconselhando ela. Ele diz: sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julguem oportunas e necessárias. Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio, ou seja, a luta está chegando ao final. Coragem, muita coragem e muita fé. Então, essas palavras, né, tudo aquilo que nós gostaríamos de receber nesse momento, encorajando. Então, a gente vê lá em cima, quando ele diz, né, seu espírito virá condecorado de cicatrizes. Quer dizer, ela enfrentou inúmeros desafios que todos nós estamos envolvidos por esses desafios. Né? Jesus nos disse que no mundo teríamos aflição. E ele fala para ela, né? Arregimente as suas forças e não se entristeça, porque a luta chegou, pelo menos dessa experiência, né? E ele fala para ela que você tem que ter coragem e muita fé, né? Então é bem interessante, quer dizer, que ela confie em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, a sua vida e a sua obra, porque tudo vai dar um jeito, tudo vai se aquietar, vai se ajustar, né?
É, verdade. Então, a respeitável irmã sorriu quase feliz. E logo em seguida, pequeno auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta, inesperadamente anunciando visitas. Uma das meninas, né, do lar. E aí, Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. Quer dizer, a menininha entrou, ela prestou Aham. atenção ali e perde o doutor Bezerra ali na sua visão ainda física, né? O venerando médico dos infortunados passou a conversar agora com Jerônimo acerca dos vários problemas que dizia respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade de permuta de ideias. Então, eles acabaram a missão deles aqui, de nos apresentar e de visitar e de conhecer Esses os 5 companheiros. irmãos, não é? Então, a Dona Adelaide foi a última visita, e assim nós encerramos esse capítulo. E agora, a partir daí, nós vamos vendo as desencarnações, vamos vendo também, provavelmente, Jerônimo levando todos para a casa transitória, onde eles vão Se dormindo, reunir. se reunir para maiores esclarecimentos, né, sobre esse momento da passagem. E aí é isso, chegamos ao fim desse capítulo e na semana que vem nós Muitas estaremos lições, juntos. né? Pois é. Muitas lições. E aí como é que é importante, a gente percebe aqui aquilo que nós fizemos, os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos apegos na hora da desencarnação. Como tudo isso faz com que tenhamos momentos de paz ou momentos de aflições, não é? É. E a gente lembrar que durante a nossa vida nós estamos desenvolvendo tudo isso que nós vamos viver no momento final, né? Porque É isso. através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos no bem. Sempre o bem. E é Então é isso. isso, queridos. Então não esqueçam de deixar seu like, que isso ajuda bastante ao nosso canal Jorge Niemeyer, da TV Nova Luz. Então, se gostou, e assim, compartilhe, para que outras pessoas possam estudar conosco também. E que possamos nos encontrar na nossa próxima oportunidade e que Jesus nos abençoe. Até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser. Fiquem com Deus, com Jesus. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco, mas venham sempre, né? E estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, Márcia. Até Até lá, lá. amigos. Fiquem com Deus.